Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. E abaixou para pegar um cordão, que à primeira vista parecia ser de ouro. Mas o velho Ed Raposo não se importava com isso. Queria colecionar as coisas. Colocou o cordão dentro de uma caixa de papelão no seu carrinho roubado de um supermercado da região. Aproveitava que tinha acabado de passar o ano novo. Milhares de pessoas tinham vindo à praia de noite, ver a queima dos fogos e curtir. Ficaram bêbadas. Era um bom dia para ele achar muitos itens valiosos. Ed sabia que tinha que ir rápido. A todo instante ele dizia: "Eles estão chegando, eles estão chegando." Procurando na areia, já havia encontrado celular, dinheiro, cartão de crédito, inúmeras identidades e itens aleatórios. Começo de ano é sempre generoso e ele agradecia demais essa data. Para quem mora na rua e não tem nada na vida, o pouco já se torna muito. E ele sai arrastando o pé, cansado e marcado com o passar do tempo, da vida difícil. Ele escuta um barulho vindo do céu. Agora são eles. E nada. Era apenas um avião transportando pessoas de um lugar a outro. Alarme falso. E o velho cuspia com raiva no chão. Quero estar apresentável para quando eles chegarem. Na noite da queima dos fogos, Ed estava na sua casa. Na verdade, era uma pequena barraca improvisada, feita perto de um prédio do governo. Ali havia uma marquise enorme, e ele poderia descansar e guardar as suas coisas. Achava o lugar enorme, tinha até eletricidade. Puxou um fio de energia para uma pequena tomada. Ali, ele conseguia ligar a pequena TV e assistir às notícias, mesmo com a imagem em preto e branco e o som saindo chiado. Estava vendo a queima dos fogos. Poderia ter visto pessoalmente, mas ele sabia que ali, na praia, era um lugar de pessoas bem vestidas e ricas, e ele, todo imundo, sabia que não seria bem-vindo. Quando cochilava, uma criatura chegou e bateu no dedão do seu pé, o fazendo acordar. A criatura disse para Ed: "Está na hora de fazer a sua recolha na praia. E traga para você sabe onde. Estaremos esperando para fazer a troca." Então, Ed se levantou e foi para a praia. No momento, ele seguia achando cada vez mais itens. Um turista perdido chegou correndo e perguntou a Ed se ele tinha achado uma carteira com seu nome. O velho então pegou aquele montante de identidades e achou-a do turista, que esticou para ele uma nota generosa de dinheiro e agradeceu. Ed não gostava dessas coisas, mas não poderia recusar. Apenas abaixou a cabeça e continuou seu trabalho. Algumas luzes começaram a piscar no céu. O mendigo, então, se apressou a ir de encontro com a pequena criatura, saindo da praia. Ele passou por várias ruas paralelas. Havia uma sem saída. Era uma rua que parecia abandonada. Em meio ao luxo de prédios lindos e glamourosos, praias e restaurantes chiques que cobram uma fortuna em um copo de água, essa rua parecia ser o oposto. Algumas casas velhas e caindo aos pedaços, e alguns sobrados que serviam como ponta de venda e uso de drogas. O clima ali era pesado. Mas o que interessava era o bueiro. Deixou o carrinho de lado e juntou os itens em um enorme saco. Então ele se abaixou e, com um pouco de dificuldades, arrancou a tampa do bueiro e desceu. Ratos faziam a festa, e o cheiro ali não era nada agradável. Mas Ed convivia com o mau cheiro. Para ele estava suave.
Caminhou carregando um peso enorme por caminhos que ele já conhecia. Existe um mundo aqui embaixo que as pessoas não conhecem, dizia Ed. Chegando ao seu destino, que era uma queda de água, atrás existia uma porta escondida. Ele foi até lá e deu 3 batidas. As criaturas rapidamente abriram a porta animadas. Ficaram felizes com os itens que Ed trazia. O mendigo deu uma olhada na morada dos pequenos monstros. Haviam várias sacolas carregadas de itens atrás. Ele ficou pensando no que fariam com aquilo tudo. Bom, garoto, agora vou pegar a sua recompensa. A criatura foi até um armário e tirou uma calça, uma camisa social, um paletó e um sapato. Você precisa estar bonito para a chegada deles, não acha? E os olhos do velho Ed se iluminaram com as roupas. As criaturas ajudaram ele a vestir a roupa e pela primeira vez em muitas décadas estava se sentindo bem, limpo, elegante, como se voltasse a ter uma pequena importância na sociedade. Ele agradeceu às criaturas e voltou o mais rápido que conseguiu, com seus pés doendo, até a praia. Lá, ele ficou deitado olhando para o céu, até que em um determinado momento, luzes apareceram, ficando cada vez mais forte. O coração de Ed estava disparado. Finalmente eles vieram. Queria controlar as lágrimas de emoção que rolavam do seu rosto. Uma enorme nave pairou acima da sua cabeça, e uma luz o puxou para cima. Ed olhava a praia ficando cada vez menor, o mundo ficando cada vez menor. Sabia que agora era ano novo, vida nova. Passaria o resto da sua existência em outro planeta, com certeza muito mais justo e melhor do que esse em que ele viveu. Ed se viu em uma sala bem iluminada. Seres de outro planeta, eles eram mais altos, mais magros e sem nenhum pelo no corpo. Ficaram encarando o homem. Ed, sem jeito, desejou para eles um feliz ano novo. Uma criatura apareceu portando uma seringa. Outras 2 chegaram com amarras e uma maca. O mendigo começou a ficar assustado. Eles o agarraram e jogaram na maca. E assim, começaram o procedimento de abrir o mendigo, ver como seu corpo é formado, estudar as composições desse corpo diferente. Ed Raposo morreu pensando que estava indo para um lugar melhor. Talvez ele tenha ido encontrar a paz com o Criador. Existia um jovem que adorava ler livros. Era sempre incentivado pelo seu pai, que tinha literalmente uma biblioteca em casa, dos clássicos aos livros contemporâneos. O jovem, sempre que estava com um livro em mãos, deixava sua imaginação fluir. Logo se imaginava dentro das histórias, seja conversando em um grande jantar de gala, com príncipes e reis, magos, entre outras figuras históricas e lendárias, como também em uma batalha épica na Segunda Guerra Mundial. O jovem literalmente vivia as histórias. Certa vez, ele estava na casa de um amigo, quando o pai dele, sabendo do grande hobby do amigo do filho, perguntou se ele já havia lido Franz Kafka, um grande escritor do século XX. Boris puxou pela memória e lembrou que realmente ainda não havia lido nada do autor. Era uma falha, e ele prometeu que acabaria com ela muito em breve. A Metamorfose é o meu favorito dele. É pequeno. Você lê em pouquíssimas horas.
disse o pai do amigo. Chegando em casa, Boris foi procurar o livro na estante do pai. Como era muito fino, ele teve bastante dificuldades em achar. O nome estava escrito na lombada, mas como era um livro muito velho, as letras já estavam bem apagadas. Mas com um prazer enorme, Boris retirou o livro da estante. Foi para o seu quarto, fechou a porta e começou a ler. Metamorfoseado em um inseto enorme e gigantesco. Essa primeira frase do livro já o agarrou o jovem pelo pescoço, o jogando no mundo do livro, junto com o sofrimento do caixeiro viajante, Gregor. Boris chegou a sentir o cheiro nauseante e claustrofóbico daquela casa de Gregor Samsa. Sentiu cada sofrimento do homem. Sentiu cada dor, cada lamento, e chorou como uma criança quando ele morreu. Ele fechou o livro tocado. Nunca havia se sentido assim, lendo um livro. Alguns dias mais tarde, ainda com a impressão do livro na mente, Boris a todo momento se via pensando na história. Como ela poderia ter um final diferente? Certa vez estava sentado na poltrona da sala e ouviu um barulho do lado de fora da casa. Assustado, ele foi olhar. De dentro da lata do lixo, Gregor Samsa, o enorme inseto, saiu de dentro de um casulo em forma de borboleta e levantou o voo, para a alegria do jovem. "Ele está vivo! Ele está vivo!" gritou Boris para uma rua cheia de pessoas. Elas olharam assustadas para aquele jovem que gritava para sacolas fechadas de lixo. Mas depois dessa alucinação, Boris pareceu ter se dado conta que estava alucinando. E como se nada tivesse acontecido, ele voltou para casa. Depois, quando ele passou pela biblioteca do seu pai, notou que no lugar onde estava o livro, outros ao redor haviam mudado de nome. Na lombada, todos estavam escritos: A Metamorfose. Ele achou aquilo estranho e pensou: será que meu pai comprou mais desse livro e eu não estou sabendo? Existia metamorfose de diversos tamanhos e grossuras. Ele chegou a jogar água gelada no rosto para tentar acordar daquela ilusão estranha que ele estava inserido. Parecia que a realidade estava se misturando com a ficção. Aos poucos, Boris estava começando a ficar com medo. Ao longo daquela semana, ele não conseguiu mais se concentrar no colégio. Sua atenção estava longe. Ele a todo momento abria o livro em uma página aleatória e lia. No banheiro, em casa, no carro com seus pais. Em todo lugar, Boris abria o livro e lia alguma parte. Ele estava totalmente obcecado. Seu pai, preocupado, até pediu que ele deixasse aquilo de lado. Não era saudável. Mas o menino não deu ouvidos. Um dia, Boris acordou e sentiu que tinha um dente podre na boca. Quando mexeu, ele estava visivelmente mole. Mas não era só aquilo. Ele sentia suas costas queimando e percebeu que estava nascendo mais pelos na sua perna. Ele pegou um barbeador
mas os pelos estavam mais grossos que o normal e não resolveu o seu problema. Ele notou que seu nariz estava estranho, sentindo cheiros diversos. Quando foi almoçar, não conseguiu dar 2 colheradas no delicioso risoto que sua mãe havia preparado. O jovem estava sentindo muita ânsia de vômito. De noite, colocou o livro embaixo do seu travesseiro e foi dormir. No meio da madrugada, ele despertou. Notou que suas pernas estavam muito peludas e uma película, espécie de asa, estava nascendo em suas costas. Ele colocou a mão no rosto e sentiu que sua pele estava muito mais oleosa que o normal. Ele tomou um enorme susto, mas logo pensou que tudo não deveria passar de um pesadelo. Logo, voltou a dormir. Mas quando ele acordou de manhã, depois de muitos sonhos conturbados, se viu metamorfoseado em um inseto nojento e asqueroso.